Olá, gente. Tava dando problema, vou tentar convidar aqui os Zeus, que eu não tava conseguindo ser convidada. Aí, mandei a solicitação. Aê, Ah, agora deu certo. Agora deu deu certo. certo. Tinha acontecido um problema aí para iniciar a live, certo? Uhum. Aí Sim, aconteceu esse sim. problema. Quero estender boa noite a todos que estão chegando aqui nessa live. Quero agradecer a Bárbara por ter aceitado o convite para essa entrevista muito importante, tá bom, pessoal? Essa entrevista tem o tema seguinte: esclarecimentos e dúvidas sobre os muçulmanos, tá ok? Devido a esses acontecimentos atuais aí com o Talibã, eu percebo que muitas pessoas leigas, fora daquela realidade, elas não percebem quem são os islâmicos corretos, os islâmicos sérios, que seguem a sua fé de forma correta, tá bom? Então, vocês que estão aí, vão mandando perguntas, a Bárbara vai tentar responder o máximo possível. Lembrando que eu já conheço a Bárbara pessoalmente, tá certo? Então, a gente já ensaiou, já fiz algumas perguntas e também sou muito curioso para aprender sobre a cultura muçulmana, ok? Podemos começar, Bárbara? Podemos? Pode. Lembrando, né, que eu sou nova, revertida, convertida. Então, os assuntos que ele me mandou, eu sei. Só que algumas questões sobre o Talibã, eu posso até falar, mas eu não vou me aprofundar, tá bom? É isso aí, galera. Ela é recém-convertida à cultura muçulmana, certo? Islâmica. E ela vai falar sobre as impressões dela que ela teve acerca da religião, certo? Então vamos à primeira pergunta. Como ocorreu o seu interesse no Islã e sua conversão? Fala um pouco da sua introdução aí. Olha, faz tempo, hein? Eu vou te falar que, na verdade, o primeiro contato realmente com a religião foi quando eu tinha 14 anos, né? Que eu pesquisando lá os canais, aí eu vi o canal da Fala Fatuma. Não, eu acho que eu tinha mais. Não, eu não lembro a data correta, mas eu sei que era bem mais nova do que eu sou agora. Então, tipo, eu tinha pesquisado vários canais, assim, e eu tinha, né? Só que eu nunca imaginei na minha vida que mais pra frente eu ia ter esse contato. Eu não sei se tá ouvindo, eu vou aproximar o microfone, acho que fica melhor. Estou ouvindo Aí, perfeitamente. tá. Aí, quando eu comecei a fazer faculdade de fisioterapia, tinha uma muçulmana na minha sala. Então eu olhava ela de hijab, não sabia o que era hijab na época, né? E ficava, tipo, pensando, porque ela usava. Eu nunca imaginei. É uma coisa que nunca passou na minha cabeça. Foi referente assim, meu Deus, mas por que ela utiliza? Nunca passou nenhum preconceito pelo fato dela estar utilizando, mas sim curiosidade, porque eu não entendi o porquê ela estava usando o hijab. Então, um certo dia, eu mandei mensagem para ela e fiz várias perguntas e ela falou da religião para mim, só que eu não me aprofundei muito, né? Ela me explicou algumas coisas que não podia na religião, que fazia oração. Até sabia, tinha um entendimento, só que eu não me aprofundei. Passou o tempo, né, na faculdade, entrou a pandemia, aí foi tudo pro virtual, né? Aí que eu fui perdendo o contato com ela, mas a gente continuou conversando normalmente. Ela foi me falando, só que eu nunca me aprofundei no Islã. Então, um certo dia eu tive um sonho, né? Eu tive um sonho que eu tava numa mesquita, e eu nem sabia que era mesquita, simplesmente eu vaguei durante uma estrada à noite, nesse sonho, que eu andava e eu não sabia o lugar que eu tava indo. Eu cheguei no lugar, quando ficou de dia, assim, eu vi aquele amanhecer lindo, quando tava nascendo o sol lindo. E eu cheguei na mesquita e quando eu entrei, assim, era um lugar aberto, muito lindo, com cheio de árvores. E eu via chuveiros, assim, muitos chuveiros enormes, assim, e só caindo água. Eu não via o chuveiro em si. Eu só via caindo água e parecia vários chuveiros, assim, uma estrada cheia de chuveiros, assim, só caindo água, mas não era chuva, porque dava pra sentir que
era simplesmente uma coisa redonda só caindo água sem parar, em vários locais. E nisso, eu peguei, passando por ali, eu entrei embaixo dessa água e eu me senti bem. E eu tinha que voltar. Nisso que eu fui voltar, eu não sabia como voltar, então eu decidi ficar ali. Então foi o primeiro contato que eu tive. Segundo contato foi por sonho também. Então era uma coisa que eu não era da minha realidade, mas eu sempre fui uma pessoa cristã. Então eu sempre fui evangélica, meio católica. Então eu sempre tive essas, de primeiro, quando eu era menor, né? Essas duas religiões, católica e evangélica, eu ia nas duas. E depois só fui na evangélica depois dos meus 11 anos. Então, eu sempre fui uma pessoa que acreditou muito que Deus falava por sonhos, né? Então, nisso, o segundo contato que eu tive era com uma pessoa sentada em cima de um tapete. Tava ajoelhada num tapete e eu passei de uma porta, não tinha ninguém, passei na outra, encontrei essa pessoa, que é um homem, né? Ajoelhado e falava em árabe. Aí eu fiquei curiosa, porque aí eu peguei e tava entendendo o que ele tava falando comigo e eu simplesmente só olhei pra ele e falei que eu não ia cometer mais haram, que é pecado, né? Eu não ia cometer mais pecado. E nisso eu passei a outra porta e eu acordei do sonho. Então aí eu fui pesquisar. Religião, falei, religião em árabe e tal, até sabia, né, aí eu me lembrei da minha amiga, né, anterior, aí eu procurei ela na internet, eu não achava, aí foi aí que eu mandei mensagem pra Mari, perguntando pra ela sobre o meu sonho e tal, porque eu sabia que era da religião, só que eu não sabia o nome da religião, por isso que eu fui pesquisar na internet, né. Aí eu mandei mensagem para ela e antes disso eu já tinha feito uma pesquisa antes, 5 pilares, para saber sobre qual que é a religião que eu estava vendo. E nisso ela foi me ensinando. Mas antes de eu falar com ela, já estava um tempo antes estudando, né? Que nem eu falei, eu fui falar com ela, eu já sabia 5 pilares, eu sabia já da oração, eu sabia praticamente de tudo. Eu só estava querendo ter certeza se aquilo era revelação, era um sonho. E ela falava para mim, é Deus falando com você. Porque eles também, a gente também acredita que Deus possa revelar em sonhos, só que tem que saber diferenciar, né? Sobre em questão dos sonhos. Não é qualquer sonho que Deus está falando, né? Mas eu creio, assim, que Deus falou comigo através do sonho, porque foi uma paz sensacional que eu senti nesse sonho que eu nunca senti na minha vida. Então, eu falo, né? Que Deus me mostrou o Islã, que nesse caso nem fui eu que fui atrás, né? Que Deus me mostrou através do sonho que criou esse interesse. Sim, perfeito, entendi. Você teve uma iniciação com base em sonhos, é como se fosse uma predestinação, né? Você tinha que traçar aquele caminho. Então, vocês acreditam em milagres, você acredita em representações divinas no Islã? Então, isso aí acontece na religião de vocês, é isso? Milagres, a gente acredita que Deus pode fazer milagres. A gente acredita também em questão dos profetas, principalmente de Jesus, que fez os milagres. A gente acredita em todos os milagres feitos pelos profetas, né? E lógico que a gente acredita, só que, assim, lógico que tem que saber discernir, né? Não dá pra você sonhar com qualquer coisa e achar tudo que Deus tá revelando, não. Tem que orar, tem que, né, buscar realmente a Deus pra ver se é uma revelação ou é coisa do seu subconsciente, né? Sim, correto. A outra parte da pergunta, eu queria saber sobre a sua conversão e adaptação aos costumes, às doutrinas. É isso que queremos saber. Sim. Olha, minha conversão, na verdade, eu comecei a usar o hijab antes de me converter. No entanto, eu só estava estudando, então eu tomei a iniciativa, nesse caso já falava com a Emily, né, que é minha amiga, que deve estar aqui, né? Então eu já conversava com ela há um tempo. Então eu fui na mesquita e eu tava com vergonha de ir na mesquita sozinha. E a gente tinha combinado de ir junta e não deu, e eu não queria esperar mais, porque eu tava aprendendo com a Mari
pela internet, eu tava pesquisando as blogueiras, tava pesquisando tudo pela internet, né? Mas eu precisava ter aquele primeiro contato real, presencial, né? Porque eu não sabia como era ir lá, não sabia como eram os costumes, não sabia nada, só sabia o que a religião prega, né? Então, eu só sabia a base ainda do Islã. Então, quando eu fui pra lá, eu fui na mesquita, eu tava morrendo de vergonha, falando a verdade. Eu não sabia nada, eu mandei mensagem, me mandaram, acho que a Emily me mandou o número do Sheikh. Aí eu peguei e mandei mensagem, falei que dia eu poderia ir lá, porque eu queria conversar, né? Queria tirar umas dúvidas, que eu tava estudando o Islã fazia um tempo. E aí ele falou, qualquer dia, das 9 até 12h30, você pode ir lá, a gente conversa. Aí eu fui. Eu avisei um pouco antes, cheguei lá, ele começou a conversar, falou a base, né, do Islã, perguntou se ele não sabia o quanto eu tinha estudado, né, sobre o Islã. Então ele falou dos cursos que tem, segunda e quinta, se eu não me engano. Agora tá no meio tá em Ashura, né? Então não tá tendo os cursos. Mas tem os cursos que ainda não consegui ir, porque no tempo eu trabalhava. E aí ele me deu uns livros, nesse caso, que é o Islamismo, né? O livro que fala sobre os profetas, que falam sobre a religião, assim, pilares do Islã, fala bastante coisa. E outro livro que é da oração, que nesse caso vem falando sobre cada oração, como deve fazer, o processamento, tudo da oração, a ablução, as orações, fala de todas as orações, né? Então, ali nesse livro, eu comecei a aprender mais sobre as orações, a ablução. Então, ele falou assim, lê esses livros, estuda. Me deu o Alcorão em português também. Então, ele me deu. E falou assim, que é pra mim estudar, aprender. Qualquer coisa era mandar mensagem pra ele, se eu tivesse alguma dúvida. Aí eu fui como eu já tava lá, aproveitei e já fiquei pra oração de meio-dia. Eu não sabia fazer a oração, nem fazia ideia de como era. E ele falou, fica olhando a gente, pra você ver como que é nossas orações. Aí depois disso tem a palavra, né? Que ele fala algumas partes do Alcorão, né? E fala sobre. Então, eu fiquei lá e assisti, depois fui pro trabalho, né? E nesse tempo, se eu não me engano, eu já estava utilizando o hijab. Mas é porque eu já tinha pesquisado bastante, né, como eu disse. Então, eu cheguei lá já sabendo a maioria das coisas. Só que ele achou que era melhor dar os livros para mim aprender mais. Aí, conforme vai indo, né, ele vai entendendo o quanto que eu sei sobre o Islã, porque ele falou que a Shahada era melhor fazer depois que eu soubesse as orações, né. Então, foi o conselho que ele me deu. Aí depois disso eu comecei a utilizar o hijab, pra mim era normal, é natural. Eu não tive problema nenhum, até achei que teria, né? Porque eu sou uma pessoa que mudo muito a cor do meu cabelo, corto. Então eu gostava muito de mexer no meu cabelo, né? Eu achava meu cabelo muito bonito, então eu pensei, nossa, esconder meu cabelo, como assim, né? Mas, sei lá, acho que é coisa de Deus, porque pra mim agora eu não tenho dificuldade nenhuma. E eu gosto muito de utilizar também o hijab, então não foi nada obrigado, foi porque eu quis. E aí depois eu fui aprendendo as orações, né? Conforme ele foi me dando o livro, eu fui fazendo, fui lendo devagar, porque lá tem até a pronunciação, né, no livro, para você ler correto, fazer as orações corretas. E nisso eu fui pegando. Até o momento que eu aprendi as orações. E eu me senti assim preparada para fazer a Shahada, porque era realmente o que eu queria, era seguir a religião. Então eu fui me informar, eu não queria ir sozinho na mesquita lá e fazer a Shahada, sabe? Eu queria ter a companhia. Minha amiga não pôde ir, né, comigo. Aí eu pensei, eu mandei mensagem pra Mari. E ela falou assim, mas Deus tá em todos os lugares, né? Então, nesse caso, você pode fazer se quiser na tua casa.
Aí tem uma irmã que ela dedica a vida dela ensinando, né, pessoas que nem tá aprendendo, ou já está no Islã faz tempo também, ou já é desde pequena da religião. Ela ensina, fala dos ensinamentos do Alcorão, então ela sabe falar árabe porque ela é árabe, entendeu? Ela já é crescida nessa religião também. Então ela me falou as palavras da Shahada para mim fazer em casa. Eu tinha acabado de fazer a oração do meio-dia e ela ligou para mim, né? E ela falou: você tá pronta para fazer a Shahada? Aí ela me fez a pergunta se tinha alguém me forçando, se eu tava fazendo por espontânea vontade, né? Ninguém tava me obrigando. Fez essas perguntas, né? E falou se eu estava preparada, se eu já entendia sobre a evolução, o que eu entendia, né? Porque eu já estava tendo aula com ela também. Então, depois disso, a gente marcou aulas para aprender mais sobre o Alcorão, a recitação do Alcorão também. E depois disso, eu fiz minha charrada ali aqui em casa, né? Fiz ali depois da oração, me emocionei, senti aquela paz enorme, me senti bem. E aí eu já fazia eu já sigo a doutrina, né? Eu já segui, então era só a charrada que faltava mesmo para completar, assim. Lógico que agora a gente vai aprendendo, né? Que nem a Ashura, né? Eu não sabia, eu descobri no dia, então eu fui pesquisar para saber o que era, o porquê da gente utilizar o preto, ficar de luto, né? É uma história muito triste do que aconteceu uma história muito triste, sabe? E ainda tô aprendendo, então assim, eu vou descobrindo tudo na hora praticamente. Porque eu sou nova ainda, né? Sim, porque você aprende justamente por causa disso, né? Mas pelo que eu percebi, você teve um bom acolhimento, no sentido que você demonstrou interesse. Aí veio o Sheik, te ensinou como funcionam os procedimentos. Isso é interessante, né? Você foi muito bem acolhida e é isso que importa. Sim. Próxima pergunta. Como enfrenta o preconceito diariamente por exercer sua religião? Então, em questão do preconceito, é complicado porque no início, e não faz muito tempo que eu me converti, mas no início, antes de eu me converter, quando eu comecei a utilizar o hijab, um ser do nada, coisa que nunca aconteceu comigo, né? Porque, né, eu não utilizava o hijab, não seguia a religião, mas, tipo, eu levei um susto, porque eu não esperava isso acontecendo comigo. Eu tava atravessando a rua, aí eu parei na calçada. Depois que eu atravessei, o cara parou com o carro do meu lado, abaixou o vidro, né? Abaixou o vidro e gritou: sua louca. Subiu o vidro e saiu. Simplesmente assim, espalhando ódio do nada, sendo que eu nem conhecia a pessoa, nem fazia ideia, não fiz nada. Simplesmente não faço ideia. Já passei por piadinhas também na empresa, então, tipo, se acontecer alguma coisa aqui, vamos saber que foi você, entendeu? Como se eu fosse pegar e explodir tudo ali, né? Mas é uma piada, mas você sabe, né, que a maioria acha que a gente é terrorista, então tem vínculo, mas não tem vínculo nenhum, entendeu? O Islã abobina em questão de essas coisas de terrorismo, sabe? Então é complicado, sabe? Porque as pessoas não têm entendimento sobre a religião. Às vezes querem falar sobre o assunto. Às vezes quer dizer que nós, mulheres, precisamos ser libertadas. Sendo que foi uma escolha minha utilizar o hijab. Então o preconceito fica aí nas palavras, nas atitudes. Então tem várias mulheres que não só... Eu sofri preconceito só verbal. Mas tem mulheres que sofrem agressão. Entendeu? Então esse é um assunto que tem que ser conversado para não acontecer de mulheres serem agredidas por estar seguindo a sua religião. Sendo que a pessoa não tem... O Islã é paz, é amor, não tem nada a ver com guerra, sabe?
Então é complicado viver esse preconceito e todo dia a gente ouve sobre a gente vive o preconceito. Então todo dia a gente tem que explicar para a pessoa o que realmente o Islã é. E por isso que tem toda essa comoção na internet das blogueiras tentando desmificar, porque a gente às vezes fica cansada de repetir para as pessoas as mesmas coisas todo dia. Entendeu? Eu nunca falei tanto na minha vida que nem eu fiz um post, né? Eu nunca falei tanto na minha vida que eu sou brasileira. Então, eu até mesmo, nossa, meu Deus, eu sou brasileira, gente. Eu não sabia disso. Entendeu? Porque as pessoas acham que, lógico, que existem sim mulheres árabes, homens árabes no Islã, com certeza, né? O islamismo vem de lá, a palavra, o Alcorão é em árabe, então tem o porquê, mas não é todo muçulmano que é árabe, né? Então as pessoas não têm esse conhecimento e falam, principalmente isso que eu já passei na rodoviária, na rodoviária, nossa, eu passei isso na rodoviária, me chamaram para revistar. Só nunca me pararam. Eu viajo desde que eu me conheço por gente. Nunca me pararam numa rodoviária para me revistarem. Entendeu? E eu fui revistada. Lógico, era 2 guardas, pedi que fosse uma mulher, tive que aguardar, quase perdi meu ônibus por causa disso, né? Então, nossa, você fala muito bem o português. Perguntas, eles se referem assim, nossa, mas você fala muito bem o português. Aí eu falo assim, eu preciso que seja uma mulher para me revistar. Aí ele veio me tocando, eu falei, por favor, não me toque. Eu já fui bem sincera assim, falei, não me toque, por favor. Aí ele falou, eu vou tocar se eu quiser. Eu falei, me toca que eu te processo. Porque a gente tem uma lei, né? Uma lei que, nesse caso, que assegura todo fiel, né, as suas crenças. Então, se na minha crença o homem não pode tocar na mulher, o homem não pode me tocar. Isso diz respeito à minha religião, ao meu corpo. E nenhum homem pode tocar no meu corpo sem minha permissão. Então, assim, eu posso muito bem processar a pessoa só pelo fato de ela ter me tocado, sim. Se faz parte da minha crença. Então, o que aconteceu? Quando eu falei, né, que eu tinha lei que me guardava, porque assim, eles acham que só porque é da lei que significa que tem toda a razão. Mas não, a gente tem conhecimento das nossas leis, entendeu? Então, não dá pra abaixar a bola, né? Entre aspas, você respeita, mas você não quer ser desrespeitada também. Então eu falei da lei, eu falei por isso o motivo que o senhor não vai me tocar. Porque na minha religião é isso, isso e isso, tem a lei que me protege, e se o senhor me encostar, eu vou te processar. Aí ele não me encostou, só bateu o rádio ali e falou assim, se tinha alguma segurança mulher, um guarda-mulher que podia ali pra revistar e tal. Aí me revistaram, tive que tirar o hijab, né? Eles olharam todas as minhas peças, olharam minhas malas. E foi isso. Aí viu que não tinha nada, aí eu peguei e expliquei. Nem todo muçulmano é terrorista. Eu falei, até entendo o porquê, né? Mas o seu jeito de abordar precisa melhorar. Porque assim, eu sou uma mulher, eu tô com meu filho aqui de 3 anos. Entendeu? Então, tipo, isso não é um constrangimento. Ele já me abordar falando assim, me falando, vamos ali, que você vai passar por uma revista. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele falou, não, só vamos ali, e já veio querendo me tocar. Eu falei, não me toca. Aí, depois disso, aí eu tô conversando. Aí ele falou, mas você fala muito bem o português, né? Tipo, eu falei, eu sou brasileira, nasci e fui criada aqui. Entendeu? É esse tipo de coisa que acontece com a gente que é complicado de lidar, né? Sim, exatamente. O que você falou é interessante, até porque a religião muçulmana tem todo mundo, né? Eu acho que no Brasil vocês serem uma minoria cultural e também tem a mídia, também gosta de explodir, né, esses assuntos aí de terrorismo e vincular ao islamismo, torna o preconceito maior, certo? Mas que bom que você conseguiu se livrar dessa situação ilesa, né, porque podem até sofrer agressões. Então essa que é a preocupação.
cada um tem o direito de exercer a sua religião, né, de forma sensata, tá bom? Vamos lá, próxima Sim. pergunta. Conte sobre o que você pensa sobre poligamia no casamento islâmico. Poligamia, manda ver. Então, esse é um assunto que me perguntam bastante. A primeira pergunta que me fizeram é verdade, como pode ter 4 esposas? Pode, se o cara for bonzão e conseguir cuidar de 4 esposas, né? Pode. Mas aí vai questão pessoal. A escolha da mulher também, questão do marido, é questão de ter conversa dos dois. Se a mulher permite, não tem o porquê não, entendeu? Aí, no meu ponto de vista, eu acho que é tudo questão de conversa, de tudo questão de respeito. Se não tem respeito, primeiramente que nem deve ter casamento, né? Porque eu acho que um casamento deve ter respeito dos dois. Então, em questão da poligamia, um exemplo. Eu me caso com alguém e eu permito o meu marido ter a segunda esposa, porque no Alcorão tá escrito que, sim, um homem pode ter a segunda esposa, né? Só que tem vereditos, né? Tem motivos. Não é assim, livre, é torto direito, que o homem simplesmente só vai casar, entendeu? Tem regras. Então, o homem primeiro precisa ter condição financeira de manter 2 famílias, questão psicológica de manter as 2 mulheres bem psicologicamente. Então, não adianta o homem, né, ele não tratar bem uma e não tratar bem a outra. Ou tratar mal as 2. Primeiro, pra mim, não teria que ter casamento se o homem tratasse a mulher assim. Porque isso é de respeito, isso é motivo também de separação, né? O homem tem que tratar uma mulher bem, né? E vice-versa, a mulher tem que tratar também. Os dois têm que se tratarem bem. Então, aí eu libero meu marido pra ter segunda esposa, né? Porque... não sei, porque às vezes é melhor isso do que uma traição, né? E ele acabar pecando perante Deus, né? Me traindo, mas pra mim traição também refere-se à conversa, refere-se a esconder coisas, entendeu? Então pra mim tudo que começa errado termina errado. Mas, a questão da poligamia, eu libero meu marido pra ter segunda esposa, mas tem o porquê. Eu ia perguntar primeiro o porquê. O porquê você quer ter a segunda esposa, né? Agora, se ele me falar, porque eu gosto dela, por amor, se não tem uma... mas ok, você gosta dela, você sente amor por ela, mas é o mesmo nível de amor que você sente por mim? Me trataria igualmente, né? Tem a questão também, me diga então motivos, né, pra você amar a pessoa, porque pra mim, pra você amar a pessoa, você precisa me falar os motivos, né? Não adianta você falar, eu te amo, é da boca pra fora. Tem que falar o porquê, tratar com atos, não é só com palavras, né? Então, pra mim, amor vai muito além disso. Agora, um exemplo. Eu já tive o primeiro filho, o médico me falou que eu não posso ter o segundo, porque seria uma cirurgia de risco, né? Uma cesárea de risco que eu poderia vir a óbito, o bebê também. Então, nesse caso, eu permito que o meu marido tenha a segunda esposa, porque ele queira gerar. Então, aí eu permito ele ter a segunda família para ele ter descendentes, né? Ter os filhos dele também. Então, assim... Então, essa questão da poligamia no casamento islâmico, ele é condicional. Tem algumas condições, né, que o Islã coloca para que o marido ele tenha mais de uma esposa. É isso? É isso mesmo? Sim, porque assim, primeiro que o marido tem que ter condições de pagar o dote. Como fala? Eu esqueci o nome que fala. A gente fala dote, mas dote é uma palavra meio, sei lá, tipo, que o povo fala, nossa, tá comprando a esposa. É normal, você fala dote, a pessoa pensa isso, nossa, tá comprando a esposa, mas não é. Mas já que esqueci o nome. Se alguém souber aí, eu acho que, né, vai saber me falar o nome. Mas ele tem que ter condições de dar para a segunda esposa também. Não é só para a primeira, não, que tem direito. A segunda tem o mesmo direito do que a primeira. Então, um exemplo, eu liberei ele ter a segunda esposa. Ele tem que fazer o casamento certinho, né? Tem que agir que nem foi com a primeira. Então, com todo respeito, né? Questão de não se tocar, também tem essa questão.
falar com a família. Então tem que ter todo esse respeito normal, é como se fosse o primeiro casamento. Então a segunda esposa, ele vai ter uma segunda família, né? Lógico que a gente vai conviver, né? Eu vou saber dela, a gente vai ver se ela realmente é uma pessoa boa para estar com a minha família, porque aí vai entrar em contato com os nossos filhos, entendeu? Então vai ter uma convivência em família, então tem que saber realmente se é isso que quer, porque causa ciúmes, né? Então a pessoa tem que saber lidar com ciúmes, né? E ter cada um a sua vida própria, cada um na sua casa, sair junto, a gente sai junto, entendeu? É uma segunda família. Então, praticamente, o cara tem que saber arcar com isso, né? Ele dorme numa casa, eles vão conversar e vão se acertar. Os três sentar junto e, ele vai ficar um dia na sua casa, um dia na minha. Se ele comprar uma coisa pra você, tem que comprar pra mim também. Então, tipo, tem tudo isso. Ela tem a mesma voz que eu tenho. Então é tudo igual, só porque eu sou a primeira não significa que ela vai ser a segunda, que ela não vai ter voz no relacionamento, ela vai ter igual a mim, então se ela opinar uma coisa, a gente vai ter que conversar, sentar. Então imagina, é um relacionamento a três, praticamente. Só que, lógico, a família é separada, ele tem as intimidades dele numa casa, não falo só em questão de sexo, eu falo sentimentalmente também, numa e na outra. E o que acontecer entre eles, né? O cara, falou umas coisas com a uma e levar o que vocês conversaram aqui, a vida pessoal aqui, de uma relação, levar para outra, isso também não dá certo. Cada um com a sua família e ele não pode ficar trazendo essas informações que causam ciúmes. Então, é cada um na sua, entendeu? Para mim, esse é o ponto de vista para mim aceitar um relacionamento poligâmico. Sim, bem esclarecido, acho que tirou muitas dúvidas aí que as pessoas sempre colocam isso em jogo do casamento islâmico. Vamos para a próxima pergunta. Como os muçulmanos comemoram feriados, aniversários e festividades de fim de ano? Você sabe que aqui no Ocidente nós seguimos o calendário cristão, nós temos feriados cristãos. Como vocês encaram esses feriados? Como vocês comemoram, se não comemoram? Conte aí para nós. A gente não comemora. Um exemplo, as minhas famílias são tudo cristão, católico, macumbeiro. Minha família é misturada, assim, em questão de religião. Então, cada um tem a sua crença, né? Mas, assim, nós não comemoramos final de ano, que é Natal, né? Que nem todo mundo comemora, mas aí minha família comemora, eu vou junto, né? Eu participo, mas não é uma comemoração minha, né? É uma comemoração deles que não faz mal, porque são minha família, então eu vou normalmente, né? Só que a gente segue o calendário lunar, né? O Islã. Então, a gente tem as nossas próprias comemorações anuais. Então, a gente tem o Ramadã, tem o primeiro mês de Muharram, que é esse mês, né? Para os chiitas tem o Ashura. Então, por enquanto, tem o tempo também do Hajj, né? A peregrinação a Meca. Então, tem essas comemorações que a gente tem no nosso calendário, que é lunar. Então, os dias são contados diferente, anual. Então, a gente acabou de entrar no meio do ano, né? Fez a passagem, terminou um calendário e já entrou no outro. Sendo que só no final desse ano que é o calendário dos cristãos, né? Que é solar, né? Que eles falam. Não sei dizer muito certo sobre o calendário. Mas tem uma diferença meio de 6 meses e não é sempre na mesma data, né? Que nem considerado o calendário que a gente segue, né? Não é na mesma data, sempre tem alteração. Às vezes mês, dias. Então, sempre vai alterando. Questão de festividade, Páscoa. Como a gente tá no Brasil e a maioria das pessoas comemoram a Páscoa, a gente não tem o significado da Páscoa. Mas se a criança, por exemplo, meus amiguinhos na escola ganharam tudo ovo por causa do coelhinho da Páscoa. O que? O coelhinho da Páscoa veio ali, entregou o ovinho pra você. Não vai deixar de dar um ovo para a criança porque você não comemora a Páscoa. Entendeu? Então, você não vai deixar de dar um presente de Natal porque você não comemora. Você explica, né? A gente segue esse calendário, né? Mas você não vai deixar, porque as outras crianças vão ganhar, e por que você vai deixar? Em questão de aniversário, eu acho que é muito pessoal. Nesse caso, meu filho, eu quero comemorar. Eu quero comemorar o aniversário do meu filho, mas tem gente que não comemora, que não faz diferença nenhuma. Tipo, é só mais um dia. Mas acho que isso é uma questão pessoal, não sei se tem uma questão religiosa, porque
como eu disse, eu tô aprendendo, né? Mas acho que questão pessoal também, questão de aniversário. Às vezes a pessoa só pega e faz um bolinho ali e comemora, conta parabéns. Acho que é uma questão muito pessoal. Entendi que há um respeito, há uma questão de consciência aí com respeito a você participar com seus familiares que não têm a mesma crença que você. Eu entendi isso muito bem, acho que todo mundo entendeu. Outra pergunta, eu queria que você comentasse brevemente sobre essa ocorrência aí do Talibã no Afeganistão e como que a gente pode tornar esses países de maioria árabe e muçulmana mais pacíficos, na sua opinião? Olha, eu consigo opinar quando eu falo que do Brasil. Aí eu consigo afirmar porque eu vivo na situação do Brasil, eu sei definir o que o Brasil está passando, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Mas, em questão do que as mídias falam, porque a maioria das coisas que eu sei, que eu tô lendo, é tudo que a mídia fala. Às vezes tem canais, assim, de pessoas, Instagram de pessoas que moram lá, que estão falando a situação. É complicado as mulheres perderem o direito se não utilizarem a burca, as vestimentas religiosas, mas tem questão de cultura, tem questão do Talibã, que é política, não é religião. Então, assim, no meu ponto de vista, eles distorcem muitas coisas, né? Então, o Talibã não tem nada a ver com o muçulmano, porque, primeiramente, o muçulmano não mata. O que o Alcorão fala sobre isso simplesmente não aceita. Porque tem uma parte do Alcorão que fala que se você matar uma pessoa é como se estivesse matando toda a humanidade. Se você salva uma pessoa é como se estivesse salvando toda a humanidade. Então é pecado matar, que nem nas outras religiões. Normalmente é o mesmo pecado. Tá? Em questão de pecado, é pecado. Então, o que eles pregam é totalmente distorcido da realidade. Então, por isso que a gente não considera eles muçulmanos, porque muçulmanos real, são paz e amor, literalmente. A gente não tem essa ruindade, sabe? A gente não tem esse ensinamento, meu Deus, eu tenho que me matar por causa de Allah. Não, porque primeiramente você não pode se matar, que é um grande pecado. Isso causa direto pro inferno, suicídio, entendeu? Então tem tudo isso, não tem nada a ver. Aí, em questão das mulheres, tá passando por isso, não é só as mulheres. O povo foca muito na vestimenta, gente. A vestimenta é de menos. Vestimenta é de menos. Elas são criadas numa cultura onde vem as avós usando burca, hijab. Só que a questão que a gente comenta sobre as vestimentas é a questão de o livre-arbítrio, né? A pessoa é muçulmana, ok. Mas do mesmo jeito, ela sendo muçulmana, ela tem o livre-arbítrio de usar ou não. Se ela não quer usar, ela não usa. Ali eles estão obrigando. Então, o maior pecado é obrigar uma pessoa a utilizar essas vestimentas, porque pra gente não é obrigado, entendeu? Lógico que como fala, a pessoa tem que utilizar, é um mandamento, a pessoa é meio que, sim, obrigada a utilizar, mas ela tem o livre-arbítrio, então se ela não quiser usar, ela não usa. Não é obrigatoriamente, como fala. Acho que vocês entenderam, né, o contexto de ser obrigatório. Tipo, se não utilizar, você pode, que nem lá, você pode ser levado à morte, entendeu? Uma coisa bem apredejada, então, tipo, uma coisa bem forte nesse caso. Por isso eu vejo vídeos, assim, de pessoas querendo fugir de lá, porque a situação tá crítica. Eu não posso falar, assim, do que realmente é o que eles estão passando, porque eu não sou de lá, o que chega aqui pra gente, às vezes, vem distorcido, entende? Então, lógico que as mulheres, elas ficaram sem direitos, mas isso é uma coisa que vem acontecendo há anos, gente. Não é desde agora. E eles acham que o Brasil tá muito atrás disso. Lógico que não tá ao nível deles. Mas, pô, se você olhar pro Brasil, a mulher, ela é tratada igual. Muitas pessoas acham que as mulheres são livres, mas elas não são livres, né? Pelo fato da roupa. Todo mundo assemelha liberdade com a roupa, mas isso não tem nada a ver. Liberdade vai além disso, vai além de roupas, entendeu? E muito isso que está acontecendo, né? Sobre as pessoas que estão trazendo a mensagem do muçulmano aqui pro Talibã, eles só estão focando nas roupas. A maioria das mulheres já viram ali as avós
usando burca, então para ela é a mesma coisa que é natural. Algumas optaram por não utilizar por vontade, né? Pessoas estrangeiras não utilizam, mas vai lá por, às vezes, respeito, né? Que às vezes é cultural, é lei na cidade. Então, cada cidade é que nem nosso país. Nosso país tem leis. Então, se um estrangeiro vem para cá, eles vão respeitar as nossas leis. Mesma coisa. Só que lá, lógico, que tem um extremismo, né? Então, tem essa diferença. Sim, sim, entendido. Acho que você explicou bem esse ponto. E com essa resposta eu vou fazer outra pergunta que muitas pessoas gostam de rotular muito o islamismo, né? E a pergunta é assim: como você responde a pessoas leigas que falam que o Islã é machista? Olha, é a primeira coisa que todo mundo pensa, né? É engraçado, quando fala assim, é machista porque você utiliza o véu. Gente do céu, é uma escolha da mulher. Como vai ser machista se a gente que escolhe se usa ou não? Não é nem pelo homem, é por Deus, né? Não é nem por obrigatoriedade. Ninguém manda a gente utilizar o véu. Nem é família, é uma coisa nossa. Então, quando é ensinado que você tem um livre-arbítrio, que sim, você tem que utilizar o hijab, né? Porque faz parte da doutrina religiosa, que nem toda religião fala, você tem que usar saia, né? Você não pode utilizar mais calça, né? A pessoa, se ela quer seguir aquela religião, ela não vai usar calça, ela não vai cortar o cabelo, ela não vai se maquiar. Então, a pessoa tem o livre-arbítrio. Deus deixou o livre-arbítrio para a pessoa fazer o que ela quiser. Isso depois é ela com Deus, né? Mas é isso que eu falo para as pessoas quando ela fala sobre o machismo. Também tem questão de eles acharem, meu Deus, mas tá comprando uma mulher. No meu ponto de vista, não é isso, né? Não é comprando mulher, porque é como se fosse um presente de casamento. Quando você vai casar, que nem... Quando você vai casar, a noiva sempre recebe um mimo, alguma coisa, que nem meu primo, minha prima casaram, ele deu um presente pra ela, deu um relógio, deu presentes pra ela, assim, antes do casamento. Lógico que, tipo, aqui no Brasil tem isso, entendeu? O casamento brasileiro tem isso, o noivo quer agradar a noiva. Só que ali no Alcorão, ele fala que um noivo tem que fazer isso, né? Que tem que ter, como eu falei, esqueci o nome, né? Mas aí é aquela condição, a mulher tem escolha, se quer, né? Se a mulher quiser, a mulher pega, se a mulher não quiser, ela não pega. É uma segurança para a mulher também, né? Depende do que for. Se eles não acertarem, às vezes não tem casamento. Mas isso depende da cultura, depende do casal, depende dos familiares também, né? Que um exemplo, o pai, ele aconselha, né? Como todos os pais, sempre aconselha os seus filhos, né? Do que é bom para eles. Então, lógico que você não vai entregar a sua filha assim. E um exemplo, eu que sou mãe, eu não vou deixar meu filho trazer uma pessoa assim que não tenha condições nem de manter ela. Então tem que ter todas essas responsabilidades, né? Então eu acho que não é questão de ser machista, entende? Eu não sei também o que as pessoas olham como se fosse machista, porque eu não me vejo, como eu tô dentro da religião, eu não vejo assim, eu não olho assim, meu Deus, mas como que as pessoas falam que é machista, sendo que eu não vi diferença do que eu tava sendo antes? Eles falam pelo quê? Eu não sei de onde eles tiram que a mulher tem que ficar cuidando só de casa e de filhos. Não, o Corão fala, mas também não fala só isso. Fala que a mulher, ela tem o mesmo, como vou falar, eu esqueci a palavra correta, como está escrito no Corão, mas fala que a mulher tem o mesmo peso do homem, entendeu? Então, a mulher, um exemplo, a mulher, se o homem ele quer ser político, a mulher pode ser política também, pode trabalhar com isso. Se o homem quer ser jogador de futebol, a mulher também pode ser. Eles têm o mesmo nível, da mesma hierarquia. Então não tem um menor ou um maior sobre isso, não. Então, tipo, como o homem... É igualdade. Se o homem deixar de falar assim, você não vai estudar. O Islã fala que a mulher tem que estudar, entendeu? O Islã fala que é um dever do homem, né? Levar o estudo para sua esposa, né? Então... Tudo isso que a mulher tira a carteira, a liberdade dela, assim,
O Islã, ele aprova. Então, como que vai ser machista, sendo que o Islã não proíbe esses atos, né? O que proíbe são extremistas, entendeu? Com o Talibã. Eles alteraram a palavra de Deus para tratar de política, entendeu? É diferente. Leis são diferentes do que tá pregando o evangelho, né? A religião. Então, tem totalmente uma diferença. Então, você pode me dizer uma coisa assim que, meu Deus, isso seria considerado machista? Entendemos o que você queria dizer, né? Porque tem a visão do homem, né? Eu não sei se isso é verdade, né? Vou te perguntar só para completar e fechar essa pergunta. Que a mulher ela não tem voz quando ela é casada, ela não pode se dirigir a outra pessoa sem a permissão do homem. Isso existe ou não? Isso existe no casamento, gente. Casamento é casamento. Você vai sair, não vai avisar o seu marido, aí você morre no meio do caminho. Ai, cadê minha esposa? Não sabe nem onde tá morta. Entendeu? É questão de compromisso, é questão de casamento. Você não... Aqui no Brasil é bem pior, porque ali eles respeitam as mulheres, na religião ou muçulmano, né? Que segue a religião, porque tem gente que não segue, que fala que é muçulmano, mas não segue, entendeu? Gente correta, é isso que eu falo. Respeita as mulheres, respeitam, entendeu? Então, aqui no Brasil, quantos casos de feminicídio tem? Entendeu? Quantos casos de feminicídio, quantos casos de abuso, abuso sexual, abuso psicológico entre casais, entende? Que sofrem isso agora, abuso psicológico, filho, se vacilou, 180 de escândalo ali, já tá preso, entende? Vai ficar 1 ano pagando cesta básica de 1 a 3 anos de prisão. Entende? Depende da gravidade. É bem pior. Então, assim, não é só feminicídio, não. Entende? Então, assim, vem falar que os muçulmanos, as mulheres não têm voz. Às vezes as mulheres ficam presas em relacionamento e não são só as muçulmanas. Entendeu? Então, assim, a gente tem o direito de se separar. É simples. É muito simples de resolver. Por isso que a gente trata tanto com razão em questão de casamento. Entendeu? Não tá dando certo, não tá me satisfazendo sexualmente, também tem isso. Entendeu? Não tá me satisfazendo psicologicamente, tá me tratando mal, separação. Separação. Resolve com separação. Aí tem questão, você não vai se separar de mim, não sei o que. Justiça. Justiça. Entendeu? Mete processo. Vamos ver se não separa, é só conversar lá, perante Deus, não sei o que, conversa com o sheik. Fala assim, ele não quer se separar, é isso, aquilo. Eles tentam entrar em um acordo, se o casal não tem jeito mesmo de se consertar, né? Não tem jeito de conviverem junto. Então, tem a separação normalmente. Entende? Não tem essa coisa de ficar presa ao homem. Não. Se a mulher quiser, ela se separa. Tem que ter motivo, né? Eles fazem de tudo pro casamento dar certo. Porque perante Deus, em todas as religiões, assim, às vezes algumas nem tem separação, né? Mas a gente tem essa escolha, entendeu? A gente não é obrigada a nada. A gente faz essa escolha, então a gente escolhe com quem vai casar. Sim, entendi. É porque a dúvida, né? Acho que muitas pessoas têm essa dúvida também, é se o Islã resguardava esse direito da mulher, se ela está num relacionamento em que o homem maltrata, em que o homem é agressivo, que o homem não satisfaz todos esses requisitos, ela tinha a validação para separar e se divorciar segundo a lei de vocês, entendeu? Já que você explicou, entendeu muito bem esse ponto. Vamos para a próxima pergunta. Qual foi a reação da sua família a fazer a escolha de se tornar muçulmana? Foi assim, primeiro que de início minha família não falou nada, né, não comentou nem nada. Foi quando eu fui para São Paulo só que o meu tio me fez algumas perguntas sobre a religião, ele é cristão, né, até entendo para ver se realmente eu sabia onde eu estava me enfiando, né, então eu sabia se realmente o que eu estava seguindo, né, se eu entendia da palavra, pelo menos o mínimo da minha crença, né, então assim, eu tive um estranhamento por causa disso. Por incrível que pareça, meus primos que sempre me abraçavam, eu chegava lá, já vinha me abraçando, nem falava nada. Aí eu falei pro meu primo, não sei se ele avisou ou não, no contato da família, só sei que os meus primos que já vinham chegavam me abraçando, não veio me abraçar, só cumprimentou verbalmente. Então, pra mim, assim, teve em questão de respeito, sabe?
pessoas desconhecidas. Então todo mundo sabia ali que eu era muçulmana. Lógico que ficaram me olhando porque eu acho que é um diferencial assim que teve na família, né? Que o pessoal não estava acostumado. Mas eles me respeitaram, não me perguntaram nada além, assim, uma coisa agressiva. Me trataram bem, os meus tios também respeitaram bastante. Então eu não tive nenhum problema, assim, com isso, sabe? Principalmente pela forma de, tipo, não posso ter contato, né, com os homens da minha família. Sim, entendi. Entendemos muito bem esse ponto, né, que a sua família, ela não se opôs à sua crença, né, à sua conversão, e já é algo importante, né, para você seguir a sua Sim. religião. Meu pai, ele não chegou a perguntar nada, assim, da minha religião. Então, ninguém, tipo, teve um veredito sobre isso. Eu acho que na família, por parte da minha mãe, tem muita, assim, diferença de religiões, entendeu? Então, tem espírita, tem macumbeiro, tem cristão, tem católico. Tem de tudo, entendeu? Então tem essa diversidade, cada um respeita a sua e não teve problema nenhum. Agora, a família do meu pai, eu não sei. Eles são católicos, cristão, ainda eu não sei, ninguém falou nada, mas acho que também respeitam, porque se até agora não se opôs, né? Então significa que não tem problema nenhum, porque é uma escolha minha, né? Sim, eu queria saber agora sobre preconceito no mercado de trabalho. Tá difícil. É complicado, porque eu fui fazer uma entrevista pra farmácia e certeza que me contrataram por causa do hijab, né? Eu não sei porque as pessoas às vezes se confundem, já chegaram a confundir. Mas você não vai poder vir trabalhar sábado. Tipo, o que tem a ver uma coisa da outra? Eu não sou adventista, gente. Adventista que não pode trabalhar sábado. Eu acho que adventista também sofre esse preconceito e, tipo, deve sofrer muito questão de tolerância religiosa para arrumar um trabalho porque não pode trabalhar sábado. E a maioria dos empregos pede que trabalhe sábado. Mas, né, você não pode trabalhar sábado. Eu falei, como assim eu não posso trabalhar sábado? Quem que disse isso? Eu falei, eu posso. Então tá bom. Quando eu conseguir trabalho, então tá bom. Aí, o que acontece? Tem a questão do hijab. Aí, você foi uma burocracia para pedir permissão para poder utilizar o hijab, sendo que é um direito meu, né? De eu estar utilizando no local de trabalho. Tem questão também de eles já te olharem. Eu fui na entrevista de emprego, as pessoas prestavam mais atenção em mim do que no próprio exercício, a própria papelada. Então, desfoca eles, desfoca eu. Deu pelo fato do pessoal, sei lá, me olhar com uma cara. Tem gente que não senta do meu lado, né? Então, tem toda essa questão. Então, é complicado, porque às vezes as empresas não estão preparadas. Tá me escutando? Problema aí, voltou. Coloquei no 3G porque é no celular. Problema de conexão e eu não entendi muito a conclusão da falar até o ponto que eu Qual parte eu entendi. parei? Você falou que as empresas não estão preparadas para pessoas, né, que seguem esse tipo de religião, ou têm algum preconceito, ou não tem leis empresariais que resguardam seu direito religioso. Mas não adianta ter leis. A gente pode até lutar para ter leis, né? E às vezes é por isso que eu entro na política, para lutar, para ter os meus direitos, né?
na sociedade. Não só como muçulmana, gente. Além disso, eu sou brasileira, entendeu? Eu tenho meus direitos aqui como brasileira, como cidadão. Então, assim, por isso que eu luto por um país melhor, entendeu? Questão, tô entrando na política para ter mais conhecimento sobre os meus direitos, principalmente. Então, assim, questão, leis, o que adianta? As pessoas vão estar preparadas para olhar na sua cara e falar assim, ó, você não faz, não vão falar, você não faz o perfil da empresa. Eles vão falar assim, não deu no momento, eu chamo uma pessoa com mais qualificação, né, que tem estudo, não sei o quê. E você não vai pegar e falar assim pra pessoa, eu quero ver, me mostra. Lógico que a gente tem o direito de saber o motivo da não contratação, mas quem vai saber se vai estar falando a verdade ou não? O motivo da contratação? Isso é da empresa. A empresa que escolhe quem que vai trabalhar. Entendeu? Não tem como ter uma legislação que vai assegurar eu conseguir um trabalho. Por isso que a maioria das pessoas muçulmanas tem um comércio próprio, né? Trabalha por conta própria, porque não conseguem um trabalho e quando conseguem, ou passam preconceito. Por causa disso, porque eles não sabem... Ixi. Tá ouvindo? Tô escutando. Pode continuar. Tá. Não sabem distinguir a religião. Às vezes nem tem conhecimento da religião. Entendeu? Então eles só não contratam por não saber do que a pessoa acredita. Porque muitas pessoas estão acreditando que a gente é terrorista, a gente expõe as pessoas, entendeu? Porque o que a mídia traz, jornais traz, é só o lado ruim dos extremistas, que não tem nada a ver com o muçulmano. É verdade. Então, eles olham pra gente já pensando, meu Deus, eu vou explodir todo esse ônibus. Porque assim, quando eu trabalhava de ônibus, pessoas não reparavam que estavam do meu lado, sentava, olhava pro lado, levantava e saía. Tem gente que ficava encolhidinha assim no canto, não querendo nem relar em mim. Eu via gente tremendo assim com a mão. Pessoa assim, do meu lado tremendo. Com medo de eu explodir alguma coisa, certeza. Mas assim, é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. É justamente que eu queria completar esse raciocínio aí, que muitas pessoas, elas, né, às vezes, com esse pensamento da mídia, né, que gosta de explorar esses acontecimentos aí terroristas e tal, e deixando bem claro, né, pelo que eu tenho pesquisado, isso aí são 5%, eles são uma minoria fanática, né? E tem os muçulmanos sérios, que são respeitosos. E você pode deixar seu convite aí, tá bom? Para os seus ouvintes. Quem desejar visitar a mesquita, todo mundo pode, não é isso? Todo mundo pode conhecer. Todo mundo pode. Todo mundo pode visitar. Todo mundo vai ser bem recebido. Porque eu já fui também. E eu fui bem recebido. Todo mundo, independente de religião, de crença, você vai na mesquita para conhecer a cultura, conhecer a religião, você pode ir. Agora o ruim é quando a gente não vai te falar assim, você vai ter que se converter porque você tá pecando, você tá numa religião errada que nem fazem. Não, a gente não tem essa. É a pessoa com Deus. Ela tem a religião dela, a gente respeita. Ela tem a crença dela, a gente respeita. A gente não vai julgar por você acreditar na Trindade. Entendeu? A gente não vai julgar, a gente não acredita, e a gente. Se a pessoa ela quer entrar pra religião, ela tem crença. Então, essa questão. Voltou. Ok. Deu um lag, deu um delay. Você vai lá, você vai ser muito bem tratado, porque uma das coisas que me encantou na religião é o tratamento das pessoas, entende? Tipo, me trataram super bem, me falaram super bem da religião, dos ensinamentos, e eles em nenhum momento falou assim pra mim, você tem que se converter, porque senão você vai estar errando, o Islã é a verdade, entendeu? Não é aquele tipo de pregar o evangelho, eles não pregam assim, dizendo essas coisas, entendeu? Você vai lá, vai conhecer a religião, você vai com uma roupa, né, é indicado que vai com uma roupa, uma calça, uma blusa, por respeito ao local sagrado, né? Lá, pessoas, não precisa chegar lá de véu na cabeça se nunca viu a religião, né? Não precisa, você vai lá a gente já tem os hijab,
Então, assim, não precisa a pessoa já vir com um pano na cabeça, né? Que eles nem falam, com um véu na cabeça. A gente já tem lá, a gente coloca na pessoa, tem que ter respeito, tem que tirar o sapato para entrar no local, a gente tem um local onde guarda. Então a gente vai mostrar, lá tem várias histórias, tem livros, né? Então a gente vai falar sobre a religião, para a pessoa ter entendimento da religião, né? E não para tentar convencer a pessoa a entrar para a religião, nunca, nunca, porque isso é uma coisa pessoal. Então, a mesma coisa que o hijab. Tipo, você né, tem a questão... Lógico que o hijab tem uma diferença, porque o hijab na religião se converter por causa de muitas... Que nem muitas mulheres se convertem, às vezes, para agradar o homem. Gente, pelo amor de Deus, você tem que se converter por causa de Deus. Entende? Sim, exatamente. Até porque é Então, uma decisão tipo... pessoal, deixa bem claro, né? E completando Sim. o que você estava falando, em toda religião tem pessoas que são tolas, são incrédulas, são pessoas que não seguem, Sim. são pessoas desrespeitosas. Em toda religião tem isso. Tem essas pessoas Uhum. extremistas, tem pessoas maldosas, em todas as religiões tem. Não é porque Sim. é o Islã que você não pode ter curiosidade de conhecer. E deixando bem claro aqui, Não. o objetivo dessa live foi mostrar a história dela na religião, o passo da conversão. Agora temos mais técnicos, né? Fica para uma outra live, né? Tem muitos influencers aí, muçulmanos, que falam muito bem sobre isso, tá bom? Sim. Para deixar um espaço para as perguntas, para quem desejar, para a gente finalizar, fazer as perguntas para ela. Entende que é muito importante vocês entenderem um pouco mais. Sim. Pode perguntar, pergunta sobre a religião, sobre o meu pessoal. Pode perguntar em questão da minha conversão. Vamos ver se não tem alguma pergunta anterior, né? Espera aí. Perguntaram a respeito de bebida alcoólica. Haviam perguntado sobre a respeito de bebida alcoólica. Então, aqui, deixa eu só ver. Questão, aqui, vocês podem beber uma cervejinha, mas não, é proibido. É proibido, a pessoa utiliza o livre-arbítrio. Só que assim, a gente é muçulmano, então a gente segue a palavra de Deus. Lógico que se a pessoa um dia acontecer de ela ser afastada da presença de Deus e beber, ou ela bebe e ainda continua fazendo as orações dela e tudo, ela com Deus. A gente não vai falar nada sobre isso. É a pessoa com Deus, se ela bebe, se ela tem esse vício e ela segue a religião, Sim, entendi. entendeu? Então, tipo, é proibido. Não pode. Mas aí é a pessoa com Deus. Certo, então vai mais um. Então, Enquanto não vem uma pergunta minha agora, eu quero saber se existe esse fato aí da religião excomungar, se existe critérios para desqualificar alguém, uma expulsão por algum tipo de delito, algum erro doutrinário da religião. Existe expulsão? Existe coerção, punição para quem é da religião, comete algum erro contra as doutrinas? Existe alguma punição? não. Ó, questão de países árabes, eu não sei te informar. Aqui no Brasil não tem. O que seria a coisa mais, como fala, a coisa mais errada pra você? O que seria pra causar expulsão? O que seria? Sim, a gente Matar uma como segue um pessoa? pouco. Sim, matar uma pessoa é grave, né? Matar uma Matar a pessoa pessoa, por é exemplo, grave. Só que assim, ela matou uma pessoa, ela vai ser presa. A justiça que vai cuidar disso. Aí depois ela com Deus, porque se ela matou uma pessoa, ela já sabe o caminho dela. voltou. Sim, isso aí, galera.
Então, a gente vai encerrar por aqui. Tá? Agradecer a presença, tá bom? Por convite. Você tirou várias dúvidas aí das pessoas que não conhecem muito a sua religião. Voltou. Tá me ouvindo bem? A internet que tá ruim. Tô. Então, a conclusão é o seguinte. Quero agradecer por você ter aceitado o convite. Acho que a sua luta é íntegra, tá bom? Contra a intolerância religiosa. E sempre quiser fazer lives, faça. Isso vai ajudar, vai esclarecer muitas pessoas sobre a sua religião. E eu acho importante. Você sendo brasileira e muçulmana, você é uma voz que não pode se calar diante desse cenário e diante desse acontecimento, né? Então, desviando as pessoas que vão ser distorcidos. Eu agradeço muito. E quem quiser, né, entrar em contato com a Bárbara, vá lá, sigam ela, mandem perguntas para ela. Gosta muito de responder, ela sempre está respondendo, os curiosos, as pessoas que têm curiosidade na religião. Então vão lá pro Instagram da Bárbara, sigam ela, mandem perguntas que ela vai responder outras coisas que não conseguiram abranger aqui, coisas mais complexas. Sim. A respeito. Tá bom, pessoal? Agradeço a oportunidade também, agradeço a Bárbara aí, e a gente está encerrando aqui agora, e deixa salvo aí, tá bom? A live. Tá bom, vou salvar aqui. Tá bom. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.